Olá, o meu convidado hoje aqui no Espaço Parlamentar da TV Câmara de Jacareí é o vereador do PSDB, Edgar Sasaki. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por mais essa oportunidade, né? Eu sei que todos os vereadores têm a mesma oportunidade, mas nós temos que agradecer essa oportunidade, né? É um momento que a gente pode falar um pouquinho mais do nosso mandato e isso nos ajuda bastante. Eu já queria começar a nossa conversa falando sobre um assunto que é mais recente, que foi a sua participação na eleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor teve quase 28 mil votos, né? Jacareí e outras cidades também. Qual o balanço que o senhor faz da eleição? Era o que o senhor esperava? Queria que o senhor comentasse. Então, nós esperávamos mais, pelo menos uns 60 mil votos nós pensávamos, por quê? Nós temos 176 mil eleitores. Se nós tirarmos branco, nulos e abstenções, sobra em torno de 110, 120 mil votos válidos no caso. Se metade dessa população votar na gente, nós estaremos eleitos. Mas infelizmente isso não acontece. Acabei obtendo algo em torno de 20% desses votos e com isso nós chegamos à marca de 24 mil votos aqui em Jacareí. Isso é extremamente positivo. Haja visto que, né, nas outras eleições para deputado, talvez a que chegou mais próximo foi 15 mil votos. Então, quer dizer, nós tivemos algo em torno de quase 10 mil votos a mais, né? E também mesmo os candidatos do PSDB que concorreram nas outras eleições, também nós praticamente triplicamos a votação deles, né? Então acho que é extremamente positivo. Pena que a população ainda está votando em candidato de fora. Tá? Então nós tivemos, por exemplo, entre os primeiros, né, mais votados aqui em Jacareí, muita gente do partido do Bolsonaro e muitos do PT também, do Lula também. Então mostra realmente que a polarização influenciou muito nessas votações. Tanto é que eu fui o mais votado com 24 mil e o segundo colocado foi 3.400 e poucos votos. Quer dizer, a diferença foi muito grande. Tá? E, no caso, os outros foi menos ainda. Né? Então, acho que essa polarização do presidente, dos presidentes, influenciou muito nesses resultados. Né? Agora vamos falar sobre os trabalhos aqui da Câmara de Jacareí. Eu queria começar falando com o senhor sobre a disciplina do plantio de árvores, né? A gente até estava comentando antes da gravação que eram várias leis e o senhor juntou tudo para poder deixar mais organizado, porque às vezes a pessoa assiste a votação na TV Câmara, na sessão de Câmara, não entende muito bem do que se trata o projeto, mas é um projeto para regulamentar, deixar mais organizado, né? Exatamente. A lei anterior é de 2001, era uma lei muito antiga. Então, fazia mais de 20 anos que essa lei existia. Lógico, houveram várias leis que estariam complementando, alterando algumas coisas, né, tudo mais. Mas o mais importante foi o quê? Que nós atualizamos, até a questão dos termos técnicos nós alteramos também, a questão da possibilidade das pessoas, né, o particular, muitas vezes, contratar uma empresa credenciada na prefeitura e possibilitando fazer esse laudo e apresentar para a prefeitura. Com isso, ser autorizado ou a poda, a supressão, principalmente em áreas particulares, mas também a possibilidade também de um particular executar um serviço também na parte urbana também. Mas tudo isso aí tem que ser com o aval da Secretaria do Meio Ambiente. Então, quer dizer, agora recentemente saiu a regulamentação que hoje a prefeitura está aceitando essas empresas, né, que queiram estar executando esse tipo de trabalho. Para detalhar melhor, são tipos de árvores que não podem ser plantadas em determinados lugares? Queria que o senhor detalhasse isso. Não é bem, na verdade, existe um pedido muito grande de supressão e também poda de árvores. Só que hoje a prefeitura tem aí uma quantidade enorme de pedidos de supressões, de podas, e a prefeitura não está conseguindo dar conta. Então, esse fato de a gente permitir que uma empresa privada possa executar, isso vai ajudar muito a prefeitura. E uma outra coisa também que a lei fala é na questão de você estar pagando. Na verdade, você tem você tem que devolver algumas mudas quando você faz um corte de uma árvore. Por exemplo, existe a necessidade de reposição. Então, se for uma planta nativa, são 25 mudas
de 1,50 m, 1,80 m que você tem que repor. E se for uma exótica, exótica é aquelas plantas que não são originárias aqui do Brasil. Então aí você tem que repor mais 10 mudas, né? Então existe essa compensação no caso. Tá? Então hoje você não precisa mais pagar com as mudas, você pode pagar em cash também. Então, essa é uma possibilidade que foi criada também. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir essas mudas, então né, acabam não conseguindo. Agora, se você pode pagar isso em dinheiro, isso facilita bastante para a população, aliás, para os moradores aqui de Jacareí. É porque tem muita gente, e não é qualquer motivo que a pessoa pode querer cortar uma árvore, né? Ah, a árvore está caindo muita folha da minha casa. Isso não é motivo, né? E acho que esse projeto também engloba isso daí, especifica os motivos reais que podem acontecer isso, né? Exatamente, né? Então, muitas vezes a pessoa planta uma árvore, sem noção do que é aquela árvore, o tamanho que ela, o porte que ela vai ter. Então, eu dou como exemplo, por exemplo, o Ficus benjamin. O Ficus benjamin é uma planta que fica enorme. Normalmente essa planta é utilizada dentro de casa, como uma planta ornamental. Só que ela está condicionada dentro de um vaso, então ela não cresce muito. Agora, quando você coloca num ambiente favorável, que é, por exemplo, nas calçadas e tudo mais, aquilo lá começa a crescer de uma maneira, né, que você não consegue mais segurar. Então as pessoas começam a se preocupar em quê? Em podar, em fazer supressão. Por quê? A árvore, durante um período, ela derruba frutos, derruba folhas e realmente vai sujando o seu quintal. E com isso a pessoa vai ficando brava. Ou quando não entope uma calha. Tá? Então as pessoas começam a querer cortar essas árvores. E às vezes até, quando são árvores mais velhas, danifica a calçada. Exatamente. E o ficus tem essa característica. Nós falamos que as raízes dos ficus são tabulares. Todas as figueiras têm essa característica. Então as raízes começam a subir. Ela forma como se fosse uma tábua. Por isso que chamam raízes tabulares. E com isso começa a elevar calçada, quintal, começa a entrar dentro do esgoto da sua casa, porque o esgoto é um alimento para as plantas. Então começa a ter entupimento de esgoto e assim por diante. Começa a ter uma série de problemas, começa a dar rachadura nas casas. Então isso é o motivo para o pessoal pedir supressão. Só que aí realmente precisa de um laudo, não é simplesmente ir cortando. Tá? Uma outra coisa, uma outra lei que acabou sendo incorporada nessa única lei foi o plantio de árvores de pequeno porte embaixo da rede elétrica. Porque é uma maneira de você também evitar futuras supressões. Se você planta uma árvore de grande porte, médio porte, com certeza, passado alguns anos, você vai ter que podar ou pedir para suprimir. Então, para se evitar isso aí, nós fomos autores também de uma outra lei, juntamente com o Abner, no caso de indicar que se plante árvores de pequeno porte. E essa lei foi também incorporada também nessa nova lei que nós criamos, né? E se a pessoa, por esses motivos que a gente elencou aqui, não gosta e ela própria arranja um jeito de cortar aquela árvore, ela leva a multa, né? Exatamente, esse é um crime ambiental no caso, né? Então não é simplesmente ir cortando, né? Então tem que ter realmente autorizações, né? E um outro projeto que eu queria falar com o senhor é sobre o projeto que envolve a cultura, que é o projeto que está protocolado aqui, que é o Prêmio Guarana Ramos, em homenagem ao ator Guarana que faleceu há alguns meses atrás. E o senhor estava falando que vai englobar também esse projeto com outro, né? A vereadora Maria Amélia tem um projeto um pouco semelhante. O dela, na verdade, é um diploma em que os vereadores indicam, né, os artistas, né, que são ligados à cultura, para receber o prêmio. E o meu falava sobre um prêmio para uma pessoa só. Então, fiquei sabendo disso. Nós estamos agora tentando juntar os dois projetos de lei e deixar um só. E homenagear a cada 2 anos. Então, ou seja, por 2 vezes durante a legislatura, no caso. Né? Então, pelo menos, se você começar a dar muito prêmio todo ano, você acaba banalizando o prêmio. Para não ocorrer isso aí, então nós estaremos fazendo a cada 2 anos, né, e homenagear realmente aquelas pessoas que merecem ser homenageados. Tá? Então nós estamos retificando, né, fazendo essa fusão desses 2 projetos de lei e com isso ter um projeto só. Então isso em parceria com a vereadora Maria Amélia. A ideia é de cada vereador indicar alguém ou como é que se daria essa premiação? Então, no caso,
a ideia da Maria Amélia é de cada vereador indicar um artista, no caso, né? Daí seria a cada 2 anos cada 2 aconteceria esse projeto aí. Exatamente. Que valorizaria também a cultura de Jacareí, que às vezes Precisa. a pessoa precisa, né? Então, eu vejo assim, né, Rodrigo, que talvez seja um dos únicos segmentos que não eram homenageados, a cultura. Então, o fato da gente escolher o Guaraná Ramos também é porque ele foi um grande, né, ator e tudo mais, tá? Uma pessoa muito ligada, né, à cultura, e nós fizemos esse projeto de lei justamente homenagear ele e também homenagear futuramente o pessoal ligado à cultura, no caso, né? E aí engloba também vários setores, teatro, Todos. Música, literatura também, tudo, né? Tudo, porque a cultura ela é muito ampla, né? Então, nós temos que estar reconhecendo todo esse trabalho, né, que essas pessoas fazem em Jacareí. E como, né, a própria Salete fala aqui, né, Jacareí é realmente o berço da cultura, no caso, né, que ela sempre fala, né? Tá, então, nós temos que homenagear realmente. Isso é uma obrigação nossa, como legislativo. Um outro projeto seu, ou indicação, não lembro agora, é sobre a licença para empresas de sucata, que também eu acho que vai ajudar bastante esses pequenos comerciantes. Queria que o senhor falasse sobre isso. Então, na verdade, a questão das empresas, né, é justamente uma questão muito complicada hoje, que é a questão do roubo de fios, né, de tudo que é ligado a metal hoje, as pessoas estão correndo atrás, porque está muito valorizado, apesar que não é de hoje. O cobre é muito valorizado, o ferro muito valorizado, o alumínio, né? Então há muito roubos, né? E nisso é tentar se disciplinar, né, a venda desses materiais, no caso reciclados, né, justamente com essa lei para coibir, né, muitas vezes essa venda ilegal, no caso. Então as empresas terão que se cadastrar, tem que criar uma empresa própria para se trabalhar em cima disso. Então é uma lei que vem para disciplinar essas questões que são muito sérias hoje, principalmente na questão da receptação de materiais que foram roubados, né? E você sabe, né? Se você tem um local que compra, com certeza as pessoas sabem que vão pegar. Até na praça ali, em frente à loja da Riachuelo, tem vários fios ali no chão, né? Que os vândalos, os ladrões pegam ali e roubam mesmo os fios ali, né? Exatamente, né? Hoje estava vendo noticiário mesmo na TV agora há pouco, as pessoas roubando fio de casa mesmo, das residências, as pessoas colocando grades de ferro para as pessoas não roubarem, né? Até isso as pessoas são obrigadas a fazer. Por quê? Porque existem os ladrões, né, no caso, né, que furtam e também as pessoas que compram. Então você, pelo menos segurando essa parte das compras, né, da receptação, com certeza irá diminuir bastante a questão desses roubos, no caso, né? E tem outro trabalho seu na Câmara que fala sobre as placas indicativas na zona rural, que também tem uma importância para essa população que mora nesses locais, né? Exatamente. Essa ideia começou tudo lá atrás, quando eu fui secretário de Agricultura do município de Jacareí, e sempre a grande dificuldade era, por exemplo, a Polícia Militar, né, o pessoal da Guarda Municipal, as empresas que fazem entregas, né, as grandes lojas, né, que fazem entrega na zona rural. Então tinham dificuldade de encontrar determinadas, né, propriedades. E você tendo a sinalização, identificando as estradas rurais com indicações, por exemplo, né, ficaria muito mais fácil para as pessoas chegarem ao local definitivo. Então, felizmente, agora a Secretaria de Mobilidade Urbana, numa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, colocaram mais de 200 placas. Com isso, está favorecendo hoje, até o SAMU está sendo beneficiado hoje, né? Por quê? Porque fica muito mais fácil, né, as pessoas encontrarem o local que você está realmente procurando. E as pessoas também começam a conhecer realmente o seu bairro, porque muitas vezes não tem nenhum tipo de indicação, não tem nenhum tipo de placa, as pessoas acham que aquela rua tem aquela denominação, e não é. Tanto é que você vai na zona rural, tem 3, 4 nomes muitas vezes. Isso cria uma confusão muito grande para as pessoas que precisam, de repente, de um atendimento de emergência e
fica totalmente confuso, né? Agora, com essas placas denominativas, indicativas, isso vai facilitar bastante. Porque às vezes as pessoas não pensam em quem mora em locais muito afastados, né? Às vezes até a população de Jacareí nem conhece aonde fica determinado bairro, principalmente quando é caso de zona rural. E essa indicação, esse projeto, aí engloba tudo, placa de nome de rua, colocar o nome do bairro, placas de setas indicativas, tudo. Já vai tudo já, né? Então até o bairro é colocado, quais são os locais que você pode acessar naquele local onde você está, então existe as setas indicando, né? Então tudo isso aí facilita para as pessoas que estão naquele local, naquele momento, né? Para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria falar com o senhor sobre um projeto que vários vereadores pediam, vários prefeitos pediam, e agora o Jacareí foi contemplado, que é o restaurante Bom Prato, que chegou alguns meses atrás aí, e até as emendas impositivas, os vereadores contribuíram com 70 mil cada um para trazer aí. Qual que é a importância desse projeto social Bom Prato aqui para Jacareí? Então, eu vejo assim, esse programa talvez seja o melhor programa do Brasil, que beneficia realmente aquelas pessoas que mais necessitam, né? Então, acho que ela veio para Jacareí, um trabalho, um esforço muito grande do nosso prefeito. Eu sei que vários vereadores, assim como os outros prefeitos também, reivindicaram essa possibilidade. Mas ela só aconteceu mesmo por quê? Foi porque o Isaías, durante uma conversa que ele teve com o Rodrigo Garcia, numa vinda de São José para Jacareí, quando se assinou aquele programa de fazer a canalização do córrego do Alambari, ele conversou e conseguiu convencer Rodrigo Garcia, o governador, a trazer o Bom Prato. Porque até então, o Isaías ficou sabendo que o Bom Prato não viria para Jacareí. Ele ia para a capital. Porque lá na capital tem muito mais gente, a população muito maior, então politicamente era melhor, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado mandar para lá. Só que numa conversa do Isaías com o Rodrigo Garcia, o nosso governador, ele conseguiu convencer, né, o governador a trazer o Bom Prato para Jacareí. Foi aí que realmente o Bom Prato veio para Jacareí. Agora, a participação dos vereadores foi fundamental. Porque em um certo momento, quando houve essa possibilidade, o Isaías falou para mim assim, ó, Edgar, você como líder do governo, convence os 13 vereadores a ceder 70 mil reais das emendas impositivas, daí eu aceito o Bom Prato em Jacareí. Então houve essa parceria da prefeitura com a Câmara Municipal e com o governo do Estado, no caso. Então são parceria de 3 entes, né, no caso, que foi fundamental para termos o Bom Prato em Jacareí. E hoje beneficiando muita gente, né, com esse programa que eu falei para você. Talvez seja o melhor programa a nível nacional em termos de ajudar as pessoas mais carentes, no caso, né? 50 centavos o café da manhã, R$1 o almoço, né? E a gente vê todo dia, eu passo ali de manhãzinho, umas 7 horas da manhã, já tem uma filinha ali para o café, na hora do almoço também tem as pessoas ali. Já foi um acontecimento que pegou em Jacareí, né? Porque as pessoas já sabem onde fica, e aqueles que são mais carentes vão até lá para poder almoçar e tomar café, né? Exatamente, né, Rodrigo? Eles assim beneficiam não só Jacareí, como os municípios aqui lindeiros aqui, Santa Branca, Igaratá, Guararema, mesmo São José, né? As pessoas vêm para Jacareí para comer um Bom Prato. E são 300 café da manhã e 1.200 almoço, né? Então, quer dizer, é uma quantidade enorme são refeições, né, que são oferecidas, né, à população de Jacareí e da região aqui toda, né? Tá certo, vamos fazer então o nosso intervalo aqui. O programa Espaço Parlamentar volta daqui a pouco, até já.